hoje é sobre como desenvolver resiliência para o trabalho. A resiliência é a nossa capacidade de enfrentamento ou superação de um desafio ou problema. É, na verdade, como nós lidamos com as adversidades da nossa vida. Essa habilidade, ela se apresenta como útil, principalmente relacionada àqueles aspectos ou eventos que nós não temos como controlar. Por exemplo, a perda de um emprego, de um relacionamento, um projeto que não foi para frente, que não teve a execução, a finalização, uma doença, coisas que podem acontecer conosco e nós não temos como ter o controle sobre isso. É importante falar também que a resiliência, ela se torna um fator preventivo à instabilidade emocional. E como ela é uma habilidade, então a boa notícia é, nós podemos desenvolver, aumentar a nossa resiliência se nós colocarmos atenção sobre isso e começarmos a buscar os recursos mais assertivos para esse fim. Então você pode aperfeiçoar, aumentar a sua capacidade de ser resiliente. Quanto mais resiliência você desenvolver, menos você vai estar sujeito a sofrer consequências psicológicas e emocionais advindas dessas adversidades da nossa vida que acontecem e que nós não temos como controlar. O que tudo isso tem a ver com o trabalho? Resiliência para o trabalho. É importante falar que a maneira, eu ouvi essa frase na verdade essa semana que eu achei muito importante e fez muito sentido para mim. A maneira como você faz uma coisa, normalmente é a maneira como você faz todas as outras na sua vida. Então, você desenvolver a habilidade de resiliência, ela vai ser útil não só no seu contexto pessoal, mas no profissional também. Como, por exemplo, algumas situações em que você vai precisar utilizar esse recurso da resiliência. Quando você tenta algo pela primeira vez, você fracassa e quando você não sabe lidar com esse fracasso ou com essa sensação ali de não ter dado certo, você acaba desistindo do projeto como um todo ou de aprender algo novo, de obter um novo conhecimento. Quando alguém, por exemplo, estaciona na sua vaga, que você gosta de estacionar todos os dias lá no trabalho, e se você não tiver o recurso da resiliência, isso te afeta profundamente, emocionalmente. Quando você recebe um feedback de correção a respeito de algo que você entregou ou de um comportamento que você teve, quando não há esse recurso da resiliência, isso pode se tornar um evento que, ao invés de trazer um aprendizado, ele pode trazer uma frustração, te parar, não deixar você sair do lugar que você está e desenvolver isso que precisa ser desenvolvido. Quando o projeto que você estava conduzindo não saiu conforme planejado, por várias situações que estão fora do seu controle, que você não pôde controlar de fato, não pôde ter ali o controle de várias situações diante desse projeto. E quando você não tem essa consciência e não tem a habilidade da resiliência, tudo isso pode te afetar de uma forma muito mais profunda e pode te afetar emocionalmente falando. Dada a importância então de desenvolver essa habilidade da resiliência, como a gente pode então, na prática, começar a desenvolver, aumentar esse recurso emocional? A primeira coisa que nós podemos fazer para desenvolver é trabalhar a aceitação radical. Muitas coisas com as quais vai ser essa mobilizadora na nossa vida, essa mobilizadora emocional, tem muitos aspectos que a gente não pode controlar, mas a situação já aconteceu, já está posto, a gente já está vivendo aquela situação. E nos resta a aceitação radical de que aquilo já aconteceu. Aceitar é diferente de você se conformar ou de você gostar da situação. Quando a gente fala sobre resiliência, geralmente são situações que são desafiadoras, são situações que exigem superação. Então, normalmente você não vai gostar delas terem acontecido, mas elas já aconteceram e a gente precisa lidar com isso de alguma forma. Então, entra a aceitação nesse sentido. Você ter a consciência que a situação já aconteceu e que você precisa lidar com isso agora, desse momento, dessa forma como a situação se apresenta. Algumas atitudes de não aceitação são, por exemplo, reclamação, resistência,
inconformismo, são atitudes de não aceitação. E você identificar se essas atitudes são presentes na hora que acontece algo que te incomoda, que você não gosta, que exige uma superação, você identificar que está tendo talvez essas atitudes de não aceitação já é o primeiro passo. Porque aí você vai começar a treinar, diminuir a intensidade dessas atitudes. Se talvez a primeira atitude sua, no momento que algo não acontece como planejado, ou que algo que você não controla aconteceu, algum evento na sua vida e isso te mobiliza, você identificar essa parte da reclamação já é um ponto para você começar a colocar sua atenção sobre isso e diminuir a intensidade desse comportamento. O segundo aspecto para você começar a trabalhar a tua resiliência é você ressignificar as situações. É você pensar como eu posso usar essa situação para um aprendizado na minha vida. Como isso pode me tornar alguém melhor? Aquela situação que já aconteceu e que você não tem controle sobre isso, é treinar o seu pensamento. Eu acredito que você já pode ter ouvido uma frase que fala assim, sobre fazer limonada com os limões. Tá certinho. Pegar os limões que a vida te deu e fazer uma bela limonada. Que é exatamente você pensar o que de melhor eu posso tirar dessa situação. Como eu posso utilizar essa situação a meu favor, em alguma medida. É certo que em algumas situações realmente não terá o que fazer. Mas também não significa que para sempre vai ser essa condição. Em algum momento você poderá fazer algo, mesmo que não seja agora, então é treinar o seu pensamento nesse sentido para trabalhar a sua habilidade de resiliência. O terceiro aspecto para você desenvolver resiliência é você se expor a pequenos desconfortos que possam te oportunizar de desenvolver isso. Existem pessoas que gostam de trabalhar ouvindo música. Ouvindo um certo tipo de música ou música em alguma altura, e existem pessoas que não gostam. Eu sou uma pessoa que eu não consigo me concentrar tão bem quando estou em um ambiente barulhento, mas já tive muitas experiências em que eu precisei desenvolver essa capacidade de resiliência, porque não era possível naquele momento eu acabar com todos os sons ou todos os ruídos, porque não dependia de mim. Então, se talvez você se pareça comigo nesse sentido, que você atrapalha um pouco seu pensamento, sua concentração, seu foco naquele momento, eu te convido a treinar, começar a ouvir música enquanto você está trabalhando, só para treinar a sua habilidade. Não significa que você vai ter que sempre fazer isso, mas é só para você ir treinando, se expondo a pequenos desconfortos nesse sentido. Quando estacionarem na sua vaga, no local de trabalho também, é treinar você encontrar novas formas de estacionar ou outros lugares para você estacionar ou, por exemplo, mudar o horário em que você sai de casa, treinar se expor a esses desconfortos sem que eles te abalem tanto emocionalmente falando. Quando nós treinamos nessas pequenas situações, de alguma maneira, isso vai nos ajudar a lidar com os grandes eventos da nossa vida. Para desenvolver uma habilidade, nós precisamos começar aos poucos, porque tudo isso que eu estou falando aqui para você é simples na fala, mas quando nós vamos para a prática é algo muito mais complexo. E toda habilidade, ela não é desenvolvida de um dia para a noite. Você vai passar por um processo de aprendizagem, de repetição, de treino principalmente. Então, você se expondo a pequenos desconfortos, o que para você seria um desconforto, você ir aprendendo a lidar com isso, quando vierem os grandes eventos na sua vida, essa habilidade já vai estar desenvolvida. Que é aquela frase que eu falei agora há pouco. A forma que você faz uma coisa, normalmente é a forma como você faz todas as outras. Por isso a importância de desenvolver essa habilidade também para melhorar a sua forma de lidar com o seu ambiente de trabalho, com os seus colegas de trabalho e na sua vida pessoal, com toda certeza também. Para finalizar, é importante falar também que desenvolver essa habilidade precisa fazer sentido para você. Você precisa identificar essa necessidade de desenvolver essa habilidade. Precisa fazer parte, inclusive, de quem você quer se tornar. Você quer se tornar uma pessoa mais resiliente? Você acredita que ter mais, aumentar a sua capacidade de resiliência
vai te ajudar a desempenhar melhor o seu trabalho, os seus relacionamentos, na sua vida, a lidar com os grandes eventos que acontecem na sua vida? Se sim, se a resposta for positiva a essas perguntas, então você pode encontrar sentido em desenvolver essa habilidade. Precisa fazer sentido com quem você quer se tornar, com os seus valores pessoais. Esse é o vídeo de hoje. Se esse conteúdo foi útil para você de alguma maneira, peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Toda semana nós temos novos vídeos falando sobre vários assuntos que têm aplicações no contexto pessoal e profissional também. E eu gostaria muito de receber o seu feedback para continuar produzindo esses conteúdos por aqui.